Quando se vive no interior, é comum que as pessoas se sintam protegidas pela tranquilidade e simplicidade do lugar. As noites silenciosas, o cheiro de terra fresca e o céu estrelado nos dão uma sensação de paz. Mas há um lugar, perto da minha cidade, onde essa paz esconde algo muito mais sombrio, algo que é melhor nunca descobrir. A história começa em um período de férias, quando eu e meu amigo Caio decidimos fazer uma pequena exploração pela cidade e seus arredores. Sempre ouvimos falar de uma casa antiga, isolada, que ficava bem ao lado de um cemitério da cidade. A casa sempre foi uma figura misteriosa. Muitos moradores diziam que ela estava abandonada, mas outros falavam que algo mais acontecia ali. A casa ao lado do cemitério, como era conhecida, tinha uma energia estranha, que deixava os mais velhos desconfortáveis. Mesmo assim, isso nunca impediu minha curiosidade. Eu já estava acostumado a ouvir histórias do tipo, lendas urbanas sobre lugares mal assombrados, mas sempre acreditava que eram apenas exageros. Até que um dia, Caio e eu decidimos explorar aquele lugar. Ninguém mais se aproximava da casa, e o cemitério, por sua vez, sempre era evitado após o anoitecer. Diziam que quem ousasse entrar depois do pôr do sol nunca mais era o mesmo. Era uma noite fria e ventosa quando decidimos ir até lá. A lua cheia iluminava o caminho e o cemitério ao lado parecia em paz. Mas sua proximidade com a casa velha dava um toque peculiar ao ambiente. À medida que nos aproximávamos da casa, uma sensação estranha começou a tomar conta de nós. O vento parecia ter ficado mais forte e à medida que passávamos pelo portão enferrujado, a sensação de ser observado se intensificava. A casa estava coberta por musgo, com as janelas empoeiradas e uma porta de madeira velha que rangia ao vento. As paredes, embora parecessem firmes, estavam cobertas por rachaduras, e o telhado, em grande parte danificado, dava a impressão de que a casa estava prestes a desabar a qualquer momento. Não havia mais vestígios de moradores ali, mas algo na energia daquele lugar parecia estar esperando por algo. Caio, que sempre foi o mais ousado entre nós, entrou primeiro. "Vamos logo antes que alguém nos veja", ele disse, empurrando a porta com facilidade, como se já conhecesse o caminho. Fui logo atrás dele, mas ao cruzar o limiar da porta, uma sensação de desconforto me tomou. A casa estava em completo silêncio. Não havia sons de animais ou qualquer outro tipo de movimento. Apenas a presença do tempo, como se o lugar estivesse estagnado no passado, aguardando uma revelação. Dentro da casa, o ambiente era ainda mais inquietante. O ar estava denso, quase pesado, e a luz da lanterna iluminava apenas as paredes envelhecidas e o piso de madeira que rangia a cada passo. Eu podia sentir a energia no ar, uma energia que parecia viver ali, como se o próprio lugar fosse uma entidade. Havia uma sensação de que algo não deveria ser tocado, algo estava guardado e que não deveria ser revelado. Exploramos a casa, encontrando móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Mas quando chegamos ao fundo da casa, algo chamou minha atenção. Na parede, perto de um antigo relógio, havia uma pequena gaveta de madeira, quase escondida. A curiosidade foi imediata. Caio, que sempre gostou de explorar lugares assim, abriu a gaveta, revelando um pequeno objeto envolto em um pano sujo. Era um amuleto, pequeno, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Ele parecia ser feito de algum tipo de pedra escura e brilhava levemente sob a luz da lanterna. "Olha isso", Caio disse, segurando o amuleto na palma da mão. "Esse lugar tem história, com certeza." A princípio, o amuleto parecia inofensivo, mas algo em minha mente me dizia para não tocar nele, para não permitir que Caio o pegasse. Eu sabia que, de algum modo, aquela relíquia não pertencia mais àquele lugar. E foi nesse momento que algo estranho aconteceu. A casa parecia mudar. O silêncio que antes dominava o ambiente foi substituído por um som baixo, como um sussurro que parecia vir das paredes. "Você ouviu isso?", perguntei, mas Caio estava obcecado pelo amuleto. Ele examinava os símbolos como se estivesse perdido naquilo, sem perceber a tensão crescente no ar. O som foi ficando mais alto, mais claro. "Saiam daqui. Agora." A voz era baixa, quase como um eco,
Mas ainda assim, eu podia ouvir a urgência nela. O medo tomou conta de mim e eu gritei para Caio: "Deixe isso, vamos embora, agora!" Ele olhou para mim com um sorriso nervoso, ainda segurando o amuleto. "Relaxa, cara. Isso é só uma peça antiga, não tem nada demais." Mas o tom de sua voz estava estranho, como se ele estivesse começando a se perder em algo que não conseguia controlar. Foi quando vi algo que me fez gelar por dentro. À medida que Caio segurava o amuleto, a casa parecia se distorcer. As paredes começaram a tremer levemente, como se algo estivesse se agitando atrás delas. O ar ficou ainda mais denso, e o som que vinha da casa ficou mais intenso, como se centenas de vozes estivessem falando ao mesmo tempo. "Caio, largue isso!" Eu gritei, mas ele não me ouviu. Seus olhos estavam fixos no amuleto, agora com uma expressão vazia e perdida. Foi então que a luz da lanterna piscou e se apagou. Tudo ao nosso redor ficou em total escuridão. O medo era palpável. Eu ouvi passos, mas não consegui identificar de onde vinham. E então, ouvi uma risada baixa, quase infantil, ecoando pelas paredes da casa. "Saiam. Agora." Com o coração disparado, puxei Caio pelo braço, tentando o forçar a largar o amuleto e sair da casa. Mas ele estava imóvel. Algo estava segurando ele ali, algo que ele não podia ver. Quando finalmente conseguimos atravessar a porta, a casa parecia se silenciar instantaneamente, como se estivesse nos libertando. Eu empurrei a porta e, antes de sair, olhei para trás. A casa estava ali, exatamente como antes, mas eu sabia que nada mais seria o mesmo. O amuleto nunca deveria ter sido tocado. Nunca mais voltamos lá. Não sei o que aconteceria se tivéssemos ficado mais tempo, se Caio tivesse mantido o amuleto. Mas uma coisa é certa: quando o cemitério está ao lado de uma casa, você nunca deve pegar nada. O preço que pagamos por isso foi muito mais do que a simples curiosidade. Eu sabia que aquela casa, aquele lugar estava aguardando algo, e nós, sem saber, entregamos o que ele queria. Cresci em uma cidade pequena, onde as pessoas se conheciam pelo nome, e as histórias antigas circulavam com a mesma frequência que o vento. Mas, mesmo em um lugar tão tranquilo, sempre houve um ponto que ninguém ousava discutir: o cemitério da Serra Negra. Ele ficava isolado no topo de uma colina, afastado das ruas principais, e sempre havia algo sobre aquele lugar que incomodava até os mais corajosos. Eu, sempre curioso e com um espírito aventureiro, comecei a ouvir as histórias sobre o cemitério desde muito jovem. As pessoas mais velhas falavam sobre o local com uma mistura de respeito e medo, e contavam sobre figuras misteriosas vistas à noite. Muitos diziam que o cemitério era maldito e que a energia do lugar mudava dependendo de quem o visitava. O cemitério tinha uma história de séculos, e com o tempo, o medo e as lendas ao redor dele só aumentaram. Por muito tempo, eu ignorei essas histórias. Achava que eram apenas boatos, histórias exageradas para assustar os mais jovens. Mas tudo mudou quando fui obrigado a visitar aquele lugar em uma noite de outono, por conta de um evento que nunca pude explicar. Eu e meu amigo Gustavo tínhamos decidido, em uma de nossas tardes de folga, explorar lugares que ninguém mais ousaria visitar. O cemitério da Serra Negra foi uma das opções. "Vai ser só mais uma exploração, cara", disse Gustavo com seu sorriso de quem sempre buscava uma boa história para contar. "Ninguém vai saber e nem vai fazer diferença." Aquela noite estava especialmente fria, e o vento soprava com força entre as árvores, criando uma música sinistra. O céu estava coberto de nuvens, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Chegamos à entrada do cemitério por volta das 23 horas, e o som das nossas respirações era a única coisa que se ouvia. O portão de ferro estava aberto, como se nos esperasse, e o caminho à frente, iluminado apenas pela luz fraca das lanternas, parecia nos engolir à medida que caminhávamos. A primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. Não havia sons naturais, como o canto dos grilos ou o farfalhar das folhas. Era um silêncio pesado, quase palpável, como se o próprio cemitério estivesse engolindo todo o som ao redor. Caminhamos entre as lápides que pareciam ainda mais imponentes na escuridão. Algumas estavam inclinadas,
outras parcialmente enterradas, e as árvores ao redor estavam retorcidas, como se estivessem tentando se afastar daquele lugar. Eu não sei, cara. Esse lugar tem uma energia estranha, eu disse a Gustavo, que parecia mais empolgado do que nunca. Relaxa, não é nada. É só um cemitério velho. Ele respondeu, tentando descontrair, mas a sua voz estava mais baixa do que o normal. Ele também estava começando a sentir o peso do ambiente. Logo à frente, encontramos o que parecia ser o túmulo de alguém importante, com uma grande estátua de anjo tombada ao lado. O ambiente ao redor estava estranhamente calmo, mas de alguma forma, a sensação de desconforto aumentava. Vamos dar uma olhada nesse túmulo, disse Gustavo ainda com aquele entusiasmo que só ele tinha. Foi quando, ao olhar para a estátua caída, vi algo que me fez parar no lugar. À sombra da estátua havia uma figura. Não era humana, mas algo que parecia flutuar. A figura estava parcialmente coberta pela escuridão, mas ainda assim era impossível não notá-la. Eu a vi primeiro, mas Gustavo não pareceu perceber de imediato. Ele estava olhando para o túmulo. A figura não se movia, mas estava lá, de forma nítida, com uma presença opressiva que me fez gelar. Eu tentei chamar Gustavo, mas a voz não saía. Era como se a figura estivesse me hipnotizando, me impedindo de fazer qualquer movimento. O ar ao meu redor parecia ter desaparecido, e eu sentia um peso sobre meu peito, como se algo estivesse me sufocando. Quando finalmente consegui gritar, Gustavo se virou, mas ao olhar para o local onde a figura estava, não havia nada. "Você está bem?" Gustavo perguntou, visivelmente preocupado. Ele não sabia o que eu tinha visto, e eu não sabia como explicar. Não havia palavras para descrever o que tinha sentido. A sensação de que algo estava ali, esperando, era esmagadora. Tentamos continuar, mas a sensação de que estávamos sendo observados não nos deixava. A cada passo que dávamos, mais víamos a figura à nossa frente, cada vez mais próxima. Mas quando olhávamos, ela desaparecia. Era uma presença intangível que parecia se mover conosco, mas nunca podíamos ver claramente. Quando já estávamos quase no final do cemitério, a figura finalmente se revelou. Ela apareceu à nossa frente, em um ponto onde o caminho se alargava. Era uma mulher alta, com cabelos longos e uma túnica branca que se movia como se estivesse sendo soprada pelo vento. Mas não havia vento. Seus olhos estavam completamente negros, sem qualquer reflexo, sem vida. Ela nos olhou com um sorriso cruel, um sorriso que não era humano. Seu rosto estava pálido, quase cadavérico, e sua presença era terrível, como se ela estivesse absorvendo toda a energia ao nosso redor. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Gustavo, que parecia não entender a gravidade da situação, deu um passo à frente, como se estivesse se aproximando de um conhecido. Foi quando ouvi a voz. Não era uma voz humana, mas algo profundo e rouco, como se viesse das profundezas da terra. "Não deveriam ter vindo", disse a entidade, sua voz reverberando em meus ossos. Com aquele som, finalmente conseguimos nos mover. A adrenalina nos fez correr como nunca, e ao olhar para trás, a figura desapareceu. A sensação de que ela estava nos seguindo persistiu durante todo o caminho de volta para a cidade. Mas quando finalmente chegamos ao portão, tudo parecia ter voltado ao normal. O silêncio do cemitério havia se dissipado e o vento voltava a soprar. Nos dias seguintes, Gustavo e eu nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Ele estava visivelmente abalado e eu também não conseguia parar de pensar naquilo. O que vimos naquela noite, o que sentimos, não foi apenas um delírio causado pelo medo. Sabíamos que algo mais estava lá, esperando por quem se atrevesse a desafiar aquele lugar. Nunca mais voltei ao cemitério da Serra Negra, e mesmo com o tempo, a sensação de que algo mais habita aqueles campos nunca desapareceu. O que vimos naquela noite não foi algo normal. A entidade que encontramos lá, com seus olhos negros e sua risada sinistra, continua me assombrando até hoje. Se algum dia alguém te convidar para visitar um cemitério à noite e te disser para não pegar nada do lugar, não duvide. A lição que aprendi da maneira mais difícil foi simples: não desafie o que está além da morte.
Existem lugares que têm uma energia tão densa e sombria que, mesmo antes de se aproximar, já sentimos o peso de algo que não pertence a este mundo. O cemitério da Capela do Cemitério era um desses lugares. Ele ficava na borda da cidade, afastado de tudo, rodeado por uma densa floresta que parecia engolir qualquer som. À noite, o cemitério ficava ainda mais isolado, mergulhado em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som do vento nas árvores ou os sussurros invisíveis que vinham de algum lugar distante. Eu sempre ouvira histórias sobre aquele lugar, mas nunca imaginei que teria uma experiência tão aterradora até que, por insistência de um amigo, me vi obrigado a visitar aquele cemitério em uma noite de tempestade. A história do cemitério da Capela era uma das mais contadas na cidade. Diziam que, antigamente, ele abrigava as famílias mais influentes da região. Mas com o tempo, a maioria das sepulturas foi desmoronando. O que permanecia intacto era a capela no centro do cemitério. Uma pequena construção de pedra que, para muitos, parecia carregar uma presença sinistra. Eu, que sempre me considerei cético em relação a lendas, pensava que tudo aquilo não passava de história para assustar os mais impressionáveis. Foi em uma noite de novembro que meu amigo Pedro, conhecido por suas aventuras ousadas, me fez o convite. Vamos até a capela do cemitério. Tenho certeza de que vamos descobrir algo que ninguém mais viu, ele disse, com aquela energia de quem não consegue resistir ao desconhecido. Eu hesitei no começo, mas no fundo, sabia que algo me chamava para lá. Saímos de casa à noite, logo depois de uma tempestade que havia apagado as luzes da cidade. A escuridão era total, e a estrada até o cemitério estava escorregadia e sinuosa. Cada raio de luz do farol iluminava apenas um trecho do caminho, mas o suficiente para sentir a imensidão da noite ao nosso redor. À medida que nos aproximávamos, o clima ficava mais pesado. O vento, que antes estava calmo, parecia ter ficado mais forte, como se estivesse nos empurrando para longe do cemitério. Quando chegamos, tudo parecia normal. O cemitério estava quieto, e a capela no centro parecia ainda mais sombria sob a luz fraca da lanterna. Mas algo me dizia que não deveríamos ter ido até lá. Pedro estava animado e começou a se afastar em direção à capela, enquanto eu ficava para trás, sentindo uma estranha pressão no peito. O lugar parecia estar aguardando algo, ou alguém. À medida que caminhávamos em direção à capela, o silêncio ao nosso redor aumentava, mas não era um silêncio tranquilo. Era um silêncio que parecia ter peso, como se o próprio ar estivesse tentando nos engolir. Quando chegamos à entrada da capela, Pedro já estava na porta, olhando fixamente para o interior, onde a escuridão parecia engolir tudo. Eu olhei para ele e vi que sua expressão tinha mudado. Algo não estava certo. Pedro, vamos embora, isso não está certo, disse eu, mas ele não respondeu. Ele estava paralisado, olhando fixamente para o altar da capela, como se estivesse hipnotizado. Quando me aproximei, vi o que o havia atraído. Uma figura de aparência humana, mas com uma aura estranha e distorcida, estava parada diante do altar. A figura estava vestida com uma túnica branca, mas sua pele parecia translúcida, quase como se não fosse totalmente material. Seus olhos eram negros e seu olhar penetrante parecia atravessar a minha alma. O que mais me assustou não foi o fato de ela estar ali, mas o fato de que ela não se movia. Eu tentei chamar Pedro novamente, mas ele estava em um estado de transe profundo, quase como se ele estivesse sendo puxado por algo invisível. Então, algo quebrou o silêncio. Um sussurro baixo, quase inaudível, mas que eu claramente ouvi. Você não deveria ter vindo. Foi como se o tempo tivesse parado. A entidade na frente do altar levantou a mão lentamente e apontou para Pedro. Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Eu sabia que não podíamos ficar ali. Sabia que algo estava errado, muito errado. Com um impulso de coragem, eu puxei Pedro, tentando afastá-lo do altar e da entidade. Mas quando toquei seu braço, o que aconteceu foi ainda mais aterrador. Pedro olhou para mim, mas seus olhos estavam completamente negros, como se ele não fosse mais ele mesmo. Ela está esperando, ele sussurrou, a voz grave e diferente da sua. Aquele momento foi o pior de todos.
Eu sabia que algo havia se apoderado dele, algo que estava além da compreensão humana. Ele estava sendo controlado por alguma força invisível, algo que estava utilizando o cemitério e a capela como uma espécie de âncora para se manifestar. Eu o puxei com todas as minhas forças, mas parecia que ele estava preso a algo invisível, como se o cemitério tivesse tomado posse de sua alma. Com um esforço final, consegui arrastar Pedro para fora da capela, e quando finalmente saímos, o ar parecia ficar mais leve. Olhei para trás e, ao fazer isso, vi a figura na porta da capela nos observando. Seus olhos negros estavam fixos em nós, e o som do vento parecia se transformar em uma voz distante. Você não pode fugir. Corremos até o carro, e no caminho de volta, Pedro finalmente começou a reagir. Sua expressão estava vazia, como se ele tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Ele não dizia nada, mas eu sabia que algo terrível havia acontecido ali. O medo ainda me acompanhava, como uma sombra que se agarrava à minha pele. Quando voltamos para casa, eu sabia que não poderíamos mais voltar àquele lugar. O que quer que tenha se apoderado de Pedro estava lá, e ele, agora, carregava uma marca invisível que eu nunca poderia entender. Nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. A capela do cemitério ficou para trás, mas a sensação de que algo se esconde naquele lugar nunca desapareceu. O que vimos, o que sentimos, não era algo de outro mundo, mas algo que habita o nosso mundo, esperando pela próxima vítima.